Todo homem já sentiu aquele peso silencioso que ninguém vê. A sensação de estar ficando para trás. Você acorda cansado, procrastina, repete velhos hábitos e quando percebe, perdeu oportunidades, perdeu respeito e muitas vezes perdeu o interesse daquela mulher que antes parecia tão encantada. É duro admitir, mas a vida não espera ninguém. E a ausência de autocontrole, disciplina e equilíbrio emocional cobra um preço alto. Os antigos estoicos já avisavam: quem não governa a si mesmo será governado pelo destino. E no dia a dia, isso se traduz em fracassos que poderiam ser evitados. Talvez você já tenha sentido a frustração de tentar agir com confiança, mas algo interno te sabotar. Como se suas emoções tomassem o volante e você fosse apenas passageiro. Você se irrita com o que não pode controlar. Busca validação onde não deveria, perde energia com comparações e vive preso em ciclos que atrasam sua evolução. Enquanto isso, homens com virtude e sabedoria estoica avançam, não porque são melhores, mas porque aprenderam a remover hábitos que destroem qualquer chance de sucesso, seja na vida, no trabalho ou em relacionamentos. Muitos filmes mostram protagonistas que caem no fundo do poço antes de despertar. Rocky, Batman Begins, O Lobo de Wall Street, Na Fase da Queda, O Último Samurai. Todos enfrentam seus demônios internos. Todos aprendem, cedo ou tarde, que o inimigo verdadeiro não está do lado de fora. Está na falta de direção, no desejo por prazer imediato, na incapacidade de manter a disciplina quando ninguém está olhando. Assim como eles, você também tem um ponto de virada. E talvez esteja acontecendo agora. Este vídeo é um convite para esse despertar. Aqui, vamos expor os 7 hábitos que te levam ao fracasso e que silenciosamente sabotam sua autoestima, seu propósito e sua capacidade de conquistar, inclusive conquistar mulheres com presença, virtude e confiança genuína. Ferramentas estoicas serão o fio condutor. Autocontrole, sabedoria prática, disciplina diária e equilíbrio emocional para que você se torne um homem muito mais forte do que suas fraquezas. Ao entender esses erros, você não apenas evita rejeição, desinteresse e a famigerada friendzone. Você passa a caminhar como um homem que lidera a própria vida. Um homem de propósito. Um homem cuja presença fala mais alto do que qualquer frase ensaiada. Os homens que removem esses hábitos não só conquistam mais, conquistam melhor, porque aprendem a ser líderes de si mesmos antes de serem admirados pelos outros. Então prepare-se. Este vídeo pode ser desconfortável, mas necessário. Se você quer evoluir, permanecer onde está não é uma opção. Se quer se tornar um homem mais forte, virtuoso e difícil de derrubar, a mudança começa agora. E ela começa dentro. Se este conteúdo já te tocou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E deixe aqui nos comentários seu compromisso com a mudança, confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Reclamar do que não está ao seu alcance é como tentar empurrar o vento. Você gasta energia, mas não move nada. Muitos homens caem nessa armadilha diária sem perceber. Murmuram sobre o clima, sobre o comportamento dos outros, sobre o que ela deveria ter feito, como se o universo tivesse obrigação de se ajustar ao seu humor. A falta de autocontrole transforma pequenas frustrações em grandes tempestades internas, e isso mina sua virtude aos poucos. A sabedoria estoica sempre lembra: aquilo que você não controla não pertence ao seu campo de batalha. Seu único território real é você mesmo. Quando você desperdiça energia reclamando, transmite algo que nenhuma mulher admira: impotência. É como se você gritasse ao mundo que perdeu o comando da própria vida. E na dinâmica da atração, isso pesa, porque o que realmente atrai é disciplina, equilíbrio emocional e capacidade de agir apesar das circunstâncias.
A cada queixa que você faz, reforça sua identidade de vítima, e isso cria uma aura de derrota que afasta oportunidades. Enquanto outros homens avançam, você estaciona na fila das desculpas. É impressionante como reclamar se torna um vício silencioso. Um homem pode passar anos culpando chefes, crises, azar, até outras pessoas, inclusive mulheres, por seus próprios resultados fracos. Mas um detalhe simples muda tudo: a percepção de que sua atenção é seu recurso mais valioso. A filosofia estoica ensina que aquilo que alimentamos cresce. Se você alimenta a reclamação, cultiva fraqueza. Se alimenta a ação e foco, cultiva força. Parece pequeno, mas esse shift mental muda todo o jogo. O mais perigoso é que reclamar cria um ciclo emocional tóxico. Reclamar gera irritação. Irritação gera impulsividade. Impulsividade gera decisões ruins. E decisões ruins geram consequências, perda de oportunidades, desgaste emocional e, sim, rejeição. Uma mulher percebe quando um homem vive drenado por aquilo que não controla. Ela sente o peso de estar ao lado de alguém que sempre culpa o externo e perde o interesse muito antes de verbalizar isso. O estoico olha para a vida com outros olhos. Ele age onde faz diferença e aceita o que não pode mudar. Não é passividade, é estratégia, é virtude aplicada no dia a dia. Ele sabe que gastar energia reclamando da atitude de alguém não melhora a situação, mas investir essa mesma energia em melhorar suas próprias atitudes transforma tudo. Esse foco silencioso cria presença. E presença é uma arma poderosa na comunicação, nos relacionamentos e na vida. Quando você remove o hábito de reclamar, algo extraordinário acontece. Sua mente clareia, suas emoções estabilizam e sua postura muda. Seu autocontrole aumenta, porque você não reage automaticamente às circunstâncias. Sua disciplina cresce porque você foca no que realmente importa, e seu valor percebido dispara. Porque homens que não se dobram às circunstâncias parecem quase raros no mundo moderno. E isso cria o gancho perfeito para o próximo hábito, que destrói silenciosamente sua força interna. A dependência de validação externa é uma prisão invisível que muitos homens carregam sem perceber. Eles vivem esperando curtidas, elogios, mensagens, aprovação, como se o seu valor dependesse do que os outros enxergam e não do que realmente são. Quando você baseia sua autoestima em opiniões externas, entrega seu poder nas mãos de qualquer pessoa. Um elogio te levanta, uma crítica te derruba. Nesse ciclo, não existe autocontrole, não existe equilíbrio emocional, apenas uma montanha-russa que te deixa cada vez mais distante da verdadeira virtude estoica. O problema é que quando você busca demais ser validado, começa a moldar seu comportamento para agradar. Em vez de agir por disciplina e propósito, você age por medo de rejeição. E isso, inevitavelmente, te torna menos atraente. Uma mulher percebe quando um homem tenta impressionar demais, quando ri alto demais, quando exibe demais, quando elogia demais, apenas para ser notado. Essa postura transmite carência, e carência espanta. Na dinâmica da atração, homens carentes são sempre comparados com homens seguros. E adivinha quem vence? A sabedoria estoica ensina que a verdadeira força nasce de dentro. É você consigo mesmo, longe dos holofotes, que constrói sua identidade. Homens que precisam constantemente ser validados tornam-se frágeis, porque qualquer desaprovação os quebra. Já o homem guiado pela virtude entende que sua opinião interna vale mais que aplausos externos. Ele não precisa se exibir.
Sua presença já diz tudo, e essa autossuficiência, quase silenciosa, é extremamente atraente. A dependência de validação também cria comportamentos destrutivos. Você posta algo e fica atualizando o feed esperando curtidas. Envia mensagens exageradas tentando agradar. Se ela demora para responder, você desmorona. E quanto mais você busca a aprovação, mais perde o equilíbrio emocional. Isso te torna previsível, ansioso, inseguro, exatamente o oposto de um homem disciplinado e centrado. Mulheres percebem essas micro-inseguranças e, quando percebem, o interesse começa a evaporar. Outro ponto crucial é que quando você vive para ser aceito, não vive sua verdade. Abre mão de opiniões, limites, preferências, tudo para se ajustar a expectativas externas. Só que isso te transforma em uma sombra de si mesmo. A filosofia estoica é clara. Nada é mais valioso do que ser dono de si. Homens que compreendem isso deixam de competir com outros e passam a competir consigo mesmos, buscando ser melhores a cada dia. Não é sobre impressionar, é sobre evoluir. Quando você elimina a dependência de validação externa, algo poderoso acontece. Sua autoconfiança deixa de oscilar. Você para de mendigar atenção e começa a atrair naturalmente. Suas ações se alinham com seus valores. Sua fala se torna firme. Seu olhar ganha propósito. Esse tipo de homem não precisa ser aceito. Ele é respeitado. E esse respeito é o tipo de energia que muda completamente sua vida e seus relacionamentos. Agora, vamos aprofundar o próximo hábito, ainda mais destrutivo, que aprisiona muitos homens no fracasso. Quando um homem se torna escravo das próprias emoções, perde o comando da própria vida. Ele reage antes de pensar, fala antes de refletir, age antes de entender. A falta de autocontrole transforma sentimentos momentâneos em decisões permanentes. E decisões impulsivas, quase sempre, cobram um preço alto. A sabedoria estoica nos lembra que sentir é inevitável, mas ser dominado pelo que sentimos é opcional. O homem que não controla o fogo interno acaba queimando oportunidades, relações e até o próprio valor pessoal. O problema é que emoções descontroladas afetam diretamente a percepção que os outros têm de você. Quando você explode por pouco, demonstra ansiedade em excesso, ciúmes desmedidos ou necessidade urgente de resposta, transmite instabilidade. E instabilidade é um repelente silencioso. Uma mulher sente quando um homem está emocionalmente desequilibrado, e isso acende alertas profundos. Ela percebe que aquele homem não é previsível, não no bom sentido, mas no sentido perigoso de alguém que pode transformar pequenos conflitos em dramas. A disciplina emocional é uma das virtudes mais fortes de um homem. Não se trata de sufocar emoções. Isso também é fraqueza, mas de reconhecê-las sem permitir que comandem o volante. O estoicismo ensina exatamente isso. Observar a emoção como se fosse uma nuvem passando no céu. Você percebe, acolhe, mas não se confunde com ela. Quando você conquista esse tipo de autocontrole, sua presença muda. Você se torna mais centrado, mais estratégico, mais difícil de abalar. Homens escravos das emoções vivem em montanhas russas internas. Um elogio os coloca no topo, uma crítica os joga no chão. Uma mensagem vista e não respondida vira ansiedade. Um pequeno conflito vira tempestade. Tudo se transforma em exagero. Esse desequilíbrio emocional gera comportamentos inadequados, mensagens impulsivas, discussões desnecessárias, acusações infundadas, atitudes teatrais. E todas essas atitudes afastam oportunidades profissionais, sociais e amorosas. Pouca coisa é tão fatal para a atração quanto um homem emocionalmente instável. A consequência mais perigosa é que a falta de autocontrole emocional gera arrependimento constante. Você age movido pela emoção e depois percebe o estrago.
Sente vergonha do que disse, culpa do que fez, desânimo por ter perdido o controle de novo. Esse ciclo corrói sua autoestima e rouba sua sensação de virtude. E quanto mais você se cobra, mais instável fica. É um loop destrutivo que somente disciplina e consciência conseguem quebrar. Mas quando você aprende a dominar e não ser dominado, tudo muda. Seu tom de voz se estabiliza, sua mente clareia e suas decisões se tornam mais inteligentes. Você começa a agir como protagonista, não como refém. E essa mudança cria um impacto imediato na forma como o mundo, especialmente as mulheres, te percebem. Um homem que controla suas emoções transmite segurança. E segurança é um dos pilares da atração. Isso nos leva diretamente ao próximo hábito, igualmente devastador, que impede muitos homens de evoluir. A busca excessiva por prazer é uma das armadilhas mais traiçoeiras do homem moderno. Vivemos cercados de estímulos instantâneos, vídeos curtos, comida rápida, distrações infinitas, prazeres fáceis. E quanto mais você se entrega a esse ciclo, mais fragiliza sua disciplina. O estoicismo alerta: tudo que te domina te enfraquece. Quando o prazer imediato se torna sua bússola, você perde o autocontrole e se afasta da virtude que constrói homens fortes, desejáveis e respeitados. O problema é que o prazer constante cria uma ilusão de alívio, mas um vazio permanente. Você sente que algo falta. E realmente falta. Falta propósito, falta direção, falta consistência. A mente se acostuma a recompensas rápidas e perde tolerância ao desconforto, que é exatamente onde o crescimento acontece. E um homem que não tolera desconforto dificilmente conquista algo grande. Mulheres percebem isso. A energia de um homem acomodado, viciado em prazer, é sempre menos atraente que a de um homem focado em evolução. Sem perceber, o homem que busca prazer demais evita desafios. Ele procrastina porque prefere o conforto, evita conversas difíceis porque teme desconforto emocional, foge de responsabilidade porque quer aliviar o peso imediatamente. Isso cria uma vida de pequenas fugas. E cada fuga cobra um preço: perda de presença, perda de integridade, perda de respeito próprio. A sabedoria estoica ensina que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que dá prazer, mas em ser capaz de escolher o que importa, mesmo quando não é agradável. A busca constante por prazer também compromete o equilíbrio emocional. Quando sua felicidade depende de estímulos externos, você se torna instável. Sem o estímulo, vem a irritação. Com excesso dele, vem o entorpecimento. É um ciclo que drena sua vitalidade. E esse esgotamento silencioso se reflete no olhar, na postura, na energia. Uma mulher percebe quando um homem está vazio por dentro, porque esse tipo de vazio se manifesta na falta de ambição, na falta de brilho, na falta de profundidade. Outra consequência é que o prazer imediato mata o magnetismo masculino. Homens magnéticos têm propósito, foco e presença. Eles não se deixam seduzir por qualquer estímulo, porque sabem que o valor real da vida está no que se constrói, e não no que se consome. Quando você vira refém do prazer, perde a capacidade de atrair de forma natural. Sua energia se torna dispersa, instável e previsível. E previsibilidade é inimiga da atração. Disciplina, por outro lado, cria mistério, força, direção. Mas quando você recupera o controle sobre seus impulsos, tudo muda. Sua mente fica mais clara, seu corpo mais forte, sua presença mais firme. Você passa a sentir prazer no processo, e não apenas na recompensa. Esse é o tipo de mudança que transforma um homem comum em alguém raro. Um homem capaz de sentir, mas não ser levado pelos seus desejos. Um homem guiado por propósito. E esse caminho nos prepara para o próximo hábito destrutivo. Aquele que aprisiona milhões na prisão mental mais dolorosa. O tempo que já passou, ou o tempo que ainda nem chegou.
Viver no passado é como tentar caminhar olhando apenas para o retrovisor. Você inevitavelmente tropeça no presente. Muitos homens ficam presos em lembranças de erros antigos, rejeições, oportunidades perdidas ou situações que gostariam de reviver. Mas a verdade é que nada disso existe mais. A falta de sabedoria estoica nessa área cria um peso emocional desnecessário, reduz seu equilíbrio emocional e rouba sua disciplina. Enquanto você insiste em carregar memórias que já cumpriram seu papel, deixa de agir no único tempo que realmente importa. Agora, a obsessão pelo futuro é igualmente perigosa. Sonhar é importante, planejar é essencial, mas viver antecipando cenários imaginários só gera ansiedade. Você pensa no que pode dar errado, no que pode acontecer, no que podem pensar, e essa preocupação constante paralisa. A mente fica inquieta, o corpo tenso e as ações travam. Mulheres percebem quando um homem vive mais em seu próprio filme mental do que na realidade. Isso transmite insegurança, transmite instabilidade, transmite falta de presença. E presença é um dos pilares da atração. O perfeccionismo é o terceiro elemento desse trio destrutivo. Ele parece virtude, mas muitas vezes é só medo fantasiado. O medo de errar, de não ser suficiente, de ser julgado. Um homem perfeccionista adia projetos, evita desafios e se sabota tentando esperar o momento ideal, que nunca chega. Falta autocontrole para agir apesar das imperfeições, e sem ação não existe evolução. A filosofia estoica defende justamente o contrário. A virtude está no esforço, não na perfeição. O homem que age, mesmo com falhas, sempre supera aquele que espera condições perfeitas. Viver fora do presente cria consequências invisíveis, mas devastadoras. Você se torna menos espontâneo, menos confiante, menos magnético. A mente fica tão ocupada com o que já foi ou com o que pode ser que não sobra espaço para a conexão genuína, e isso atinge diretamente seus relacionamentos. Uma mulher sente quando você não está ali de verdade, quando seu olhar está no passado ou sua ansiedade está no futuro. Isso gera desconexão, e desconexão gera desinteresse. Poucos hábitos sabotam tanto quanto a ausência de presença. A disciplina de viver o presente exige coragem. Exige abandonar histórias antigas que você já contou 1000 vezes para justificar quem você é. Exige soltar fantasias sobre o futuro que você usa para escapar da realidade. Exige aceitar que a vida não será perfeita e que você também não será. Esse tipo de aceitação não diminui seu valor, aumenta, porque torna suas ações mais firmes, mais intencionais, mais reais. O estoicismo ensina que a virtude vive no agora, não ontem, não amanhã, agora. Quando você finalmente se ancora no presente, algo poderoso acontece. Sua energia se estabiliza, seu olhar ganha profundidade, suas decisões ficam mais inteligentes, seu equilíbrio emocional se fortalece e, como consequência natural, sua atratividade aumenta. Porque um homem presente transmite segurança, foco e direção. E agora que removemos esse último hábito silencioso do fracasso, estamos prontos para amarrar toda essa jornada na conclusão que virá a seguir. Chegando ao fim desta jornada, você já percebe que os hábitos que te levam ao fracasso não são monstros externos, são escolhas diárias, silenciosas, muitas vezes automáticas, e justamente por isso são tão perigosos. Mas aqui está a verdade que poucos homens entendem. Se esses hábitos são criados no cotidiano, eles também podem ser destruídos no cotidiano. Um ato de autocontrole hoje, um gesto de disciplina amanhã, uma decisão de viver o presente, isso constrói um novo homem. Um homem guiado pela virtude, pelo propósito e pela sabedoria estoica aplicada à vida real. Agora é o momento de olhar para dentro e fazer perguntas que muitos evitam.
O que realmente está te prendendo? Qual hábito te domina mais? Reclamar, buscar validação, ser refém das emoções, perseguir prazer ou viver distante do presente? Até quando você vai permitir que isso te afaste das oportunidades, das relações e da vida que você poderia estar vivendo? A mudança começa quando você responde honestamente e age apesar do desconforto. Nada muda até que você mude. Imagine como seria sua vida daqui a 6 meses mantendo esses hábitos. Agora imagine sua vida sem eles. Veja a diferença. Sinta a diferença. Essa é a força do estoicismo, a compreensão de que a transformação é um conjunto de pequenas escolhas feitas com coragem. Não existe caminho fácil. Existe o caminho do homem que lidera a própria vida. E esse caminho está diante de você agora. Se este conteúdo te despertou algo, faça parte dessa evolução contínua. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir verdades que ninguém tem coragem de dizer. Seu círculo também molda a sua disciplina e ajudar outros fortalece seu próprio compromisso. E antes de encerrar, responda nos comentários: qual hábito você vai eliminar primeiro? E qual virtude estoica você vai cultivar a partir de hoje? Autocontrole, disciplina, equilíbrio emocional? Sua resposta não é para mim, é para você.